Olá! Como é que vocês estão, primeiro ano? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam com saúde. Muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje? Estão preparados? Arrumadinhos? Muito bem. Então vamos separar o nosso material? Olhem aí. Caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor, a borracha, certo? Já está preparadinho aí? Quem não preparou, vou dar um tempinho. Já volto. Muito bem, já separaram o material? Ótimo! Agora nós vamos escrever no caderno. Olhem aí, a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 21, e a abreviatura de ER, Ensino Religioso. Muito bem, capricho na letra, galerinha, já volto.
Muito bem. Agora nós vamos procurar a nossa atividade na TV. Será que a sua atividade está aqui? Vamos dar uma olhada? Presta atenção aí que eu já volto. Encontrou essa atividade? Ai, que legal, hein? Se você não encontrou, na nossa próxima aula você pede para a mamãe, para o papai, para o responsável tirar uma foto sua fazendo a atividade, ok? Você manda para mim e eu coloco aqui para aparecer na nossa videoaula, certo? Então vamos começar. O que a gente fez na nossa aula passada? Vamos relembrar? Nós começamos a falar um pouco dos lugares sagrados. Isso mesmo. Nós falamos de lugares sagrados da cidade de... Isso, Curitiba. Estamos vendo os lugares sagrados da cidade de Curitiba. Ótimo. Então vamos relembrar os lugares que nós vimos na última aula? Vamos lá. Nós vimos então a Catedral Basílica Menor, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Vimos também a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Vocês lembram disso? Ah, muito bem. Então essas duas igrejas eram de católicos. Muito bem. E elas ficavam em que região? Vocês lembram? Isso, lá na região central de Curitiba. Muito bem. Agora vamos ver as outras que nós vimos na aula passada? Então vamos lá. Nós vimos a Igreja Ortodoxa Antioquina, São Jorge de Curitiba, e vimos a Paróquia Ortodoxa Ucraniana de São Miguel Arcanjo. Vocês lembram que eu contei que essas igrejas nasceram com os imigrantes? Isso, quais imigrantes? Os árabes, muito bem. Então eles chegaram aqui no Brasil e fundaram as igrejas ortodoxas aqui na nossa cidade também. Muito bem. Tinha mais? Acho que não. Tinha sim. Vamos ver as outras duas que nós vimos? Vamos lá. A primeira Igreja Batista de Curitiba e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Muito bem. Essas igrejas, eu lembro que até falei para vocês que eram conhecidas com um nome diferente. Cristão, o quê? Evangélicos. Muito bem. Tem muitas crianças que assistem às nossas aulas que são evangélicas. Essas duas igrejas que nós conhecemos são de pessoas evangélicas. Existem muitas outras, mas eu trouxe essas duas para mostrar para vocês. E que legal, hein? Vocês lembram que a gente viu um vídeo da Igreja Luterana? O pastor mostrou para nós um pouco da história da igreja, um pouco desse lugar para nós, que foi trazido pelos alemães. Ótimo! Então agora nós vamos observar de novo os nossos personagens, que nós vimos então a igreja que o Samuel frequentava, e hoje nós vamos ver algumas igrejas da matriz oriental. Quem que ia em igrejas de matriz oriental ou em templos de matriz oriental? Vocês lembram qual personagem? Isso, a Yoko, ela mesma. Vamos conhecer então o lugar sagrado da Yoko? Vamos lá? A Yoko frequenta o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Isso, esse Centro de Estudos Budistas fica lá na região do Alto da 15. Lembra que nós conversamos? Lá no Alto da 15, então fica esse Centro de Estudos Budistas. Esse Centro de Estudos Budistas vocês podem visitar se vocês quiserem, claro, depois que passar a pandemia. Mas ele fica sempre aberto. Lá dentro tem biblioteca, lá dentro tem um espaço para meditação e em alguns dias da semana eles têm o horário de estudos, que as pessoas vão até lá e tem os grupos de estudos. Daí para saber os horários tem que entrar lá no site deles para saber. Mas vocês podem visitar esse lugar. Gostaram? Muito bem, então conhecemos agora o Centro de Estudos de Budistas Bodhisattva. Nossa, que difícil de falar. Então vamos conhecer mais um? Esse aqui, na verdade, vocês vão falar assim, mas prof, é um parque, prof. E agora? Vamos descobrir? Olha lá. A comunidade Zen Budista de Curitiba. Olhem só,
Você já passou por esse lugar? Você imaginava que ali tinha uma comunidade zen budista? Não, não fazia nem ideia. Olha só, então eu vou te contar. Na verdade, eu não. Nós vamos assistir um vídeo que vai contar um pouco da história deste lugar aí. Prestem bem atenção. A Praça do Japão localiza-se na Avenida 7 de Setembro com a Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A praça é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a Curitiba em 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil e hoje abriga mais de 32 mil descendentes de japoneses. Seu projeto foi iniciado em 1958 e a praça concluída em 1962. Uma reforma em 1993 incluiu o portal japonês e o Memorial da Imigração Japonesa. A Biblioteca Ide Ohanda inaugurou em 2008 e disponibiliza acervos da literatura japonesa e mangás. É possível também conhecer as dobraduras de papel, origami e a arte floral, ikebana. A praça conta com a réplica do Templo Dourado de Kyoto, com 11 metros de altura e com uma garça em bronze no topo, doada por uma comitiva japonesa da cidade de Himeji. A estátua Paz 3031, do artista plástico japonês Baku Inoue, faz referência à bomba atômica de Hiroshima. A obra desse escultor simboliza a urgência da paz entre as nações. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses. O Buda no Lago marca a irmandade entre Curitiba e Himeji e transmite a paciência e arte dos japoneses no Brasil, desde 1908. O budismo é praticado por cerca de 55% dos japoneses. Para eles, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o Nirvana, um estado de plenitude espiritual. A lanterna esculpida em pedra foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região japonesa co-irmã do Paraná, em 1979. A Praça do Japão também é tradicional por sediar importantes eventos e uma variada programação relacionada à cultura nipônica. Informações sobre aulas e oficinas podem ser adquiridas na própria biblioteca. Ah, era a Praça do Japão. Você já tinha visto a Praça do Japão? Você mora perto dessa praça? Sabe que a gente passa perto dela, né, para chegar no bairro do Água Verde, por exemplo, para ir lá pro centro, a gente passa perto dessa praça. Você sabia que lá tinha um templo, uma comunidade zen budista? Agora você ficou sabendo. E se você tiver curiosidade e puder depois que passar a pandemia, você pode ir lá conhecer esse lugar, fazer aquele curso que foi mostrado ali no vídeo de origami, de ikebana, e visitar a biblioteca, não é? Olha que legal! Então esse espaço é um espaço que a gente pode frequentar, inclusive. Então nós já conhecemos 2 espaços. Conhecemos o Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva, e a Praça do Japão, que tem lá a comunidade zen budista. Ótimo! Agora nós vamos conhecer uma igreja diferente, que não é muito comum da gente ouvir falar. Vamos ver? A Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Essa igreja messiânica que está aparecendo aí para vocês fica na região do Centro Cívico, bem próximo do Museu Oscar Niemeyer. Sabe aquele museu que as pessoas falam que é o Museu do Olho? Então, fica bem do ladinho ali. A comunidade messiânica veio do Japão. Foi trazida, vou até ler o nome do moço aqui, ó. Foi trazida pelo Mokichi Okada. Em 1935, essa religião nasceu lá no Japão e foi trazida aqui para o Brasil. Então, os messiânicos frequentam esses lugares como nós estamos vendo agora. Você já viu esse lugar? Você imaginava que ali era uma igreja? Não? Pois é, ali é uma igreja, uma comunidade messiânica. Os messiânicos têm uma tradição, eles têm uma forma de falar com as pessoas, de transmitir os seus conhecimentos, que chama Johei. Já ouviram falar? Você já recebeu Johei? Ou já aplicou? Professora, receber, aplicar, o que é isso?
Os messiânicos acreditam no poder da energia que está no nosso corpo através das mãos. Quando eles aplicam o jorrei, eles acreditam que estão transmitindo toda a energia e todo o amor para outra pessoa, que pode estar num dia às vezes meio triste, se sentindo meio doente, e eles acreditam dentro da igreja messiânica que quando as pessoas colocam as mãos e tentam transmitir a energia e o amor que elas têm, essa pessoa pode melhorar. Olha, vocês sabiam dessa prática? Então, quando você ouvir falar em jorrei, você vai saber que é da igreja messiânica. Muito bem. Vamos para a próxima? Então vamos lá. Essa é a Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba Seishonoye do Brasil. Nossa, que nome comprido! Pois é. A Seishonoye também foi trazida lá do Japão. Eu vou olhar o nome da pessoa aqui, porque eu também não decorei um nome difícil. É Masaharu Taniguchi. O Masaharu Taniguchi, em 1930, trouxe a religião Seishonoye para o Brasil. Esse centro que nós estamos vendo agora fica lá na região do Caximba. Quem mora na região do Caximba? Você? Você já viu esse centro aí? Olha, e você sabia que aí as pessoas estavam treinando a Seishonoye? Não? Então agora você já sabe. Esse lugar que nós estamos conhecendo, então, é uma academia. O que quer dizer uma academia? Será que as pessoas vão lá fazer exercícios? Também. A Academia de Seishonoye é um lugar onde as pessoas vão para conhecer, para estudar, para praticar a religiosidade da Seishonoye. Muito bem. Você já tinha ouvido falar nesse lugar? Você já passou por esse lugar? Não? Então, é hora de conhecer. E quem mora aí perto, agora já sabe o que tem ali uma Academia de Seishonoye. Vamos para o próximo? Esse lugar é um lugar bem conhecido aqui das nossas aulas, nós já falamos várias vezes dele. Esse é o Templo Hare Krishna Curitiba ISKCON. Sabem que o que é legal quando a gente conhece alguém da religião? Acho que eu já conversei isso com vocês, né? Por exemplo, você passa na frente de uma igreja e você não sabe o que acontece lá dentro. A gente pode imaginar, não pode? Por exemplo, a gente olha aí o Templo Hare Krishna, essa casa meio rosada, com os desenhos, né? Você pode imaginar o que acontece lá dentro. O que será que tem dentro dessa casa? Ou você pode perguntar para uma pessoa que frequenta esse lugar. Não pode? Claro que você pode. E eu fiz isso. Pedi para Vaishnavi, que é uma devota Hare Krishna, contar um pouco para nós da religião e apresentar esse espaço. O que vocês acham? Querem ver? Então eu vou chamar a Vaishnavi. Venha, Vaishnavi, contar para nós como é o Templo Hare Krishna. Hare Krishna, o meu nome é Vaishnavi Vrinda Devidasi e hoje eu vou mostrar para vocês como que é o Templo Hare Krishna da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna de Curitiba. Vamos lá? Antes de subir na sala do templo, nós tiramos o sapato, pois ele é sujo e aprendemos que é mais higiênico deixar os calçados fora dos ambientes internos. Quando entramos no templo, tocamos um sino, que é como uma campainha para avisar a Krishna, Deus, que estamos entrando em sua casa. Depois disso, prestamos reverências, que é um ato que nos ajuda a desenvolver a humildade. Essa é a sala do templo, onde acontecem todas as cerimônias e festivais. Aqui temos uma murti, representação de nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Foi ele quem trouxe todo esse conhecimento lá da Índia para o Ocidente. Nas paredes temos algumas pinturas, que normalmente retratam Krishna e seus passatempos. Esse é nosso altar. Aqui em Curitiba temos as deidades de Gaura Nitai, que são representações de Krishna e seu irmão Balarama na sua última manifestação aqui na Terra há 500 anos atrás. As deidades são formas de Krishna, construídas segundo as descrições das Escrituras e instaladas numa cerimônia em que convidamos a pessoa de Deus para residir nessas formas. Essas práticas são diferentes de idolatria, pois as formas não são inventadas e esse processo milenar é autorizado. Servindo as deidades, é possível ir aos poucos revivendo nosso relacionamento pessoal e amoroso com Krishna.
Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós somos monoteístas e acreditamos que existe apenas um Deus. Porém, ele se manifesta em diferentes formas, tantas formas quanto ondas do mar. Aprendemos também que Deus, além de ser uma energia, é uma pessoa. E nós, como almas espirituais, temos um relacionamento íntimo com Ele. Porém, devido a uma forte energia chamada Maya, estamos iludidos, incansavelmente buscando felicidade nas coisas que são materiais. Esse é o mantra Hare Krishna, a nossa principal oração. Cantamos o mantra com instrumentos e também recitamos na Japamala, como uma meditação. Ele é composto por 3 palavras: Hare, que é a invocação do amor de Deus, e Krishna e Rama, que são nomes de Deus. Krishna significa o todo atrativo, e Rama a fonte de todo prazer. Então, o significado desse mantra é: Krishna, Deus, me ocupe em seu serviço. Krishna, me permita ser um instrumento de seu amor. Nós aprendemos que a prática do amor é o ato de servir, e por isso nos ocupamos o máximo possível no serviço a Deus. Na sala do templo tem alguns instrumentos que usamos para cantar o Mahamantra e outros mantras que glorificam a Krishna. Os principais instrumentos são a mirdanga, o harmônio e as cártalas. Nós temos várias escrituras, algumas mais modernas, outras mais antigas. O Bhagavad Gita, por exemplo, tem mais de 5.000 anos e é um de nossos principais livros. Contendo 700 versos, este livro é um diálogo, onde Krishna, Deus, instrui seu amigo Arjuna, que está com medo de lutar. Os temas principais do Bhagavad Gita são: quem é você, quem é Deus, o que é o karma, o que é o tempo e o que é este mundo material. Também temos o Srimad Bhagavatam, onde os devotos puros de Krishna descrevem suas glórias e diferentes passatempos. Este livro é bem maior do que o Gita, contendo 18.000 versos. Temos outros livros base, como Chaitanya Charitamrita, o Padishamrita, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Shri Sopanishad, etc. Continuando nosso estudo diário do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28. Na parte da manhã, temos uma aula do Bhagavatam, e à noite, um estudo aberto do Bhagavad Gita. Você também está convidado para participar. Durante o dia, temos várias cerimônias. A primeira delas é às 4:30 da manhã, quando o altar abre e cantamos alguns mantras. A maioria das nossas cerimônias são chamadas de Arati, onde um devoto, sacerdote, oferece diferentes elementos para o altar. E entre as 5 e 7 horas da manhã, praticamos a meditação, que é o cantar do mantra na Japamala, um rosário. Às 7:30, o altar abre novamente. Cantamos um pouco mais e depois temos a aula. Durante o dia, nos ocupamos em diferentes atividades, como, por exemplo, a distribuição gratuita de alimentos, que serve em torno de 200 refeições vegetarianas por dia para qualquer pessoa que queira se alimentar no templo. Outra atividade importante é a distribuição de livros, que é uma forma de mantermos a comunidade financeiramente e também transmitir o conhecimento para a sociedade. Às 19 horas nos reunimos novamente para a cerimônia e o estudo noturno. Se você quiser participar, não precisa de usar nenhuma vestimenta específica, porém nós usamos algumas roupas diferentes. Os homens usam o dhoti, que é a parte de baixo, e um manto ou uma kurta na parte de cima. Já as mulheres usam o sari. As roupas se caracterizam por serem roupas simples, limpas e castas, uma vez que não mostram as formas do corpo. Existem muitos templos ao redor do mundo, e cada um deles tem sua própria individualidade, como diferente arquitetura, diferentes altares, etc. Mas o princípio e os elementos básicos são os mesmos. Aqui em Curitiba, o nosso templo fica num casarão, no Largo da Ordem. Venha conhecer nosso templo pessoalmente. Temos lindos festivais com canto de mantras, palestra filosófica e um delicioso jantar vegetariano. É tudo gratuito. Dia de semana às 19 horas e domingo às 17 horas. Esperamos você. Hare Krishna!
E aí, gostaram de conhecer o Templo Hare Krishna? A Vaishnavi mostrou com todos os detalhes para nós, não é mesmo? Esse templo, inclusive, vocês podem visitar depois da pandemia, né, pessoal? Mas vocês podem, é só chegar lá, tocar a campainha que sempre tem um devoto para mostrar para vocês o espaço do Templo Hare Krishna. Gostaram? Então, hoje nós conhecemos alguns espaços de matriz oriental. Agora eu vou propor para vocês um jogo. O que vocês acham? Já brincaram de procurar os 7 erros? Já? Então, o nosso hoje vai ter um nome um pouquinho diferente, para vocês procurarem as diferenças. Olha aí, encontre as diferenças do pequeno Krishna. Por que eu escolhi o Krishna? Porque tem o templo Hare Krishna, né? De matriz oriental do hinduísmo. Então, vocês vão procurar na verdade, o que está faltando na imagem aí do lado. Eu vou dar um tempo bom para vocês, hein, pessoal? Procura aí que eu já volto para dar a resposta.
Vamos lá ver a resposta então? Dedinhos aí na tela, vamos procurar onde estão os erros. Se você acertou, olha lá. Primeiro erro. Segundo erro. Achou? Muito bem. Terceiro erro. Olha, tá faltando a flauta. Onde está o outro? Me mostra. Isso, no colar. O outro, mostra aí pra mim. Isso mesmo. Mas tem mais? Tem. Olha lá. Você achou esse? Tá faltando só um. Onde está? Mostra com o dedinho. Dá um grito aí que eu escuto. Aqui, aqui, aqui. Muito bem. Parabéns, pessoal. Encontraram as diferenças. Mas vocês gostaram de brincar? Eu trouxe mais um, porque é muito legal brincar de encontrar as diferenças, não é? Então vamos olhar lá. Encontre as diferenças na paisagem do templo. Tem um templo aí, muito parecido com o da Praça do Japão. E tem aí um menino e uma menina que estão preparados para entrar nesse templo. Vamos encontrar as diferenças? Presta atenção aí.
Muito bem, conseguiram encontrar? Vamos conferir então? Dedinho apontado na TV, olha lá. Primeiro erro. Muito bem, erro não, diferença, né, prof? Próximo. Achou? Onde que tá o próximo? Me mostra. Isso, tá faltando uma flor. Aonde tá o outro? Ali na saia da menina. O outro? No braço do menino. No pezinho da moça. Ali atrás do menino. Muito bem! Parabéns, galera! Vocês estão muito bons nesse jogo. Lembram que na aula passada nós começamos a completar o nosso mapa da cidade de Curitiba? Muito bem! Então, na semana passada nós colocamos as igrejas de matriz ocidental. Agora nós vamos completar com a de matriz oriental, que é a nossa legenda. Que cor é matriz oriental? Verdinho. Então vamos olhar aí na tela. O primeiro que nós vamos colocar é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Olha lá ele lá. Muito bem, na região do Alto da 15. Depois a Comunidade Zen Budista de Curitiba, na região do Batel. Depois a Igreja Messiânica, que fica ali na região do Centro Cívico. Depois a Academia de Treinamento da Seishonoye, lá na Caximba. E o último, que é o Templo Hare Krishna, que ficou até por cima, porque é na região central. Muito bem, na próxima aula nós vamos colorir ainda mais o nosso mapa da cidade de Curitiba. Será que vai ser matriz afro-brasileira ou matriz indígena? O que vocês acham? Será que vai ser vermelhinho ou vai ser amarelinho? Qual vocês querem? Será que se você pensar bem positivo e mandar para mim o seu pensamento, eu vou conseguir escutar daqui ou ler daqui o seu pensamento? Pode ser sim. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essas igrejas que nós conhecemos hoje, bem diferente das que nós vimos na aula passada, não é mesmo? Então, fica aí na sua cabecinha para você pensar um pouco nessas igrejas que estão espalhadas pela cidade de Curitiba e que, inclusive, nós vimos lá no mapa que ficam, ó, bem pertinho uma da outra. E elas só conseguem conviver porque tem o quê? Respeito. Muito bem. Então, não esqueçam. Lava a mãozinha, usa máscara e, se puder, fica em casa. Aquele abraço bem apertado. E o beijinho o quê? Estalado! Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!